Fui trancado numa cela com um desconhecido. Mas o mais assustador não foi perder a liberdade, foi ele começar a enxergar quem eu realmente sou. Eu vim para pescar. Pelo menos, era o que eu dizia a mim mesmo. Um lugar isolado, longe do mundo, do barulho, do que me transformava em alguém que eu não reconhecia. Mas a cada fim de tarde, em vez de peixe, eu pescava o olhar dele. O xerife. Silêncio. E algo que não tinha nome, mas também não dava para esquecer. Não era um olhar curioso, nem ameaçador. Era direto. Como se me visse por dentro. E era ali, naquele instante em que os sons do rio paravam e o sol virava cinza, que eu entendia. Por mais que eu tentasse me esconder, alguém sempre acabava me enxergando. Eu cheguei sem nada além de um saco com roupas e uma carta que nunca consegui enviar. Não trouxe lembranças, fotos, nem passado. Tentei deixá-lo no quilômetro anterior, onde a estrada de terra parecia apagar as pegadas. Mas o passado, esse maldito, é como cheiro de cigarro em roupa velha, fica. A cidade era pequena, do tipo que sussurra mais do que fala. Ninguém perguntou de onde eu vim. Mas todos pareciam saber que eu estava fugindo de alguma coisa. As pessoas como eu sempre estão. Alguém sempre aparece com a barba por fazer e os olhos baixos, dizendo que veio buscar paz. Mas paz nunca é o motivo. A gente vem buscar esquecimento. E quase nunca encontra. Na terceira noite, sentei no bar vazio. Pedi um café e uma garrafa de silêncio. Ele entrou. O xerife. Não com farda. Só ele. Se sentou longe, mas o bar inteiro pareceu encolher. O dono, um velho chamado Adelmo, deu um aceno rápido. Não havia tensão. Só aquela presença que fazia a cadeira ranger quando ele se mexia. Eu não olhei de volta. Mas sabia que ele olhava. Não com suspeita. Com outra coisa. Algo entre reconhecimento e aviso. E talvez curiosidade. Não pelo que eu fiz, mas pelo que eu me tornei depois. No dia seguinte, ele apareceu no cais. Eu fingia pescar, com a linha solta e os pensamentos apertados. Ele ficou em pé, atrás de mim, sem falar. Apenas olhando o rio, como se esperasse alguma coisa sair da água. Depois de alguns minutos, disse: "Ninguém pesca aqui nessa época." Eu não respondi. Nem precisava. A vara não era para o peixe. Era desculpa para não encarar o que eu sentia. Tem gente que vem só para esquecer, ele continuou. Mas aqui, o que a gente tenta esquecer costuma vir nadando de volta. Foi a primeira conversa. Curta. Mas afiada. Voltei para casa com mais silêncio do que quando saí. Nos dias seguintes, ele aparecia. Sempre do nada. No mercado, na trilha, na ponte. Nunca falava muito. Mas o suficiente para deixar algo no ar. Não era perseguição. Era como se fôssemos dois cães farejando o mesmo medo. Uma noite, sonhei com meu pai. Acordei com os punhos fechados e o peito suado. O quarto estava escuro, mas eu sentia que não estava sozinho. Olhei pela janela, e lá fora, do outro lado da rua, alguém fumava. A brasa iluminava um perfil. Era ele. O xerife. No dia seguinte, ele me chamou para caminhar. Não perguntou. Só disse: "Vai." E eu fui. A floresta era densa, mas ele andava como se soubesse cada árvore. Eu, tropeçando nos galhos, sentia o coração como tambor. "Você não perguntou meu nome?" ele disse. "Eu não preciso saber", respondi. Ele parou. Me olhou como quem tenta abrir uma porta fechada com os olhos. "E o seu?" "Não importa." "Importa sim." Fiquei quieto. "João, né?" Assenti. Nem lembrava da última vez que alguém disse meu nome assim, com firmeza e sem julgamento. Aquilo me desmontou mais do que qualquer sentença. "Eu sei porque você veio", ele disse. "Não os detalhes. Mas o motivo. E não estou aqui para julgar." "Então está aqui por quê?" "Porque tem coisas que a gente reconhece sem precisar entender." Aquela conversa mudou tudo. Eu sabia que a partir dali não tinha mais volta. Ele sabia que eu carregava algo que ninguém via. E eu sabia que ele via. Nas semanas seguintes, nos víamos mais. Não era amizade. Não era romance. Era um tipo estranho de conexão que só existe entre dois homens que já estiveram perto demais de desmoronar. Havia silêncio entre nós, mas um silêncio vivo. Que dizia mais do que 1000 conversas. Um dia, sentei na beira do rio com ele. O sol baixava devagar. "Você não é como eles pensam", falei. Ele não respondeu. Só respirou fundo. "Também não sou como eu pensava." "E como você se via?" Ele demorou. "Como alguém que nunca ia sentir nada de novo." "Mas aí você chegou aqui, cheio de culpa. E eu vi em você o que tentei matar em mim por anos." Eu não sabia o que dizer. Mas naquele momento, o vento tocou nosso rosto. E foi como se o mundo respirasse junto. A partir dali, não foi mais possível fingir. Eu tentava manter a distância. Me ocupava. Inventava tarefas. Mas toda vez que ele aparecia, meu corpo traía a minha intenção. E os olhos, esses nunca mentem. Não houve toque. Não houve beijo. Mas houve tudo. Um gesto, um silêncio compartilhado, um jeito de estar junto sem precisar explicar. E aí veio a noite da confissão. Estávamos no cais. O céu pesado. E ele disse: "Eu também tive que fugir uma vez. Não por algo que fiz. Mas por quem eu era." Eu respirei fundo. Ele me encarou. "Ninguém nunca me olhou como você olha." "Eu nem sei como eu olho", respondi. Com medo.
mas com desejo de não ter mais medo. Ali, entendi. Ele era o que eu não ousava ser. Livre por dentro, mesmo preso do lado de fora. Eu, ao contrário, livre por fora, mas encurralado por dentro. Ficamos ali até o vento gelar os ossos. Depois ele partiu. Sem promessas. Sem planos. Apenas com um olhar que dizia: "Tô aqui se você quiser parar de fugir." Voltei para casa. Pela primeira vez em meses, dormi sem sonhar com o passado. No outro dia, não o vi. Nem no outro. Uma ausência que doía mais do que qualquer presença que já suportei. Até que uma carta chegou. Sem remetente. Sem assinatura. Só uma frase. A linha está na água. É você quem decide se lança o anzol. Sentei na beira do rio. Sozinho. Olhei para o reflexo. E me vi como nunca antes, cansado de correr, pronto para ficar. Talvez a gente não escolha o que sente. Mas escolhe o que faz com o que sente. E naquele momento, eu soube, não era mais fuga. Era recomeço. Quando ouvi o som do cadeado, sabia que não havia mais volta. A porta de ferro abriu devagar, e lá estava ele. Sentado, calado, como se me esperasse. Mateus. Ele não disse nada. Também não olhou por muito tempo. Só o suficiente para me deixar desconfortável. Ou curioso. Ou os dois. Era difícil saber. Nos primeiros dias, falávamos pouco. O suficiente para dividir espaço sem brigar. Tinha regras implícitas, cada um no seu canto, cada um com seus fantasmas. Mas havia algo no ar. Algo que não era dito, mas era sentido. Mateus era o tipo que ocupava espaço mesmo parado. Havia firmeza em cada gesto. Não era agressivo, mas também não se escondia. Ele observava. Sempre observava. Como se estivesse tentando entender o mundo, ou a mim. Eu evitava contato visual. Não por medo, mas porque não queria que ele visse demais. Os olhos dele pareciam cortar camadas. E eu ainda não estava pronto para ser lido. Na segunda noite, acordei no meio da madrugada. Um barulho no corredor. Passos rápidos. Vozes baixas. Normal. Prisões são assim, nunca dormem de verdade. Mas Mateus estava acordado também. Sentado. Olhando para o nada. Ou para dentro. Não consegue dormir? Arrisquei. Ele apenas balançou a cabeça. Eu também não, confessei. Silêncio. Aqui dentro, o tempo vira outra coisa, ele disse, por fim. Como se o relógio estivesse sempre contra a gente. Era a primeira frase que ele dizia que não fosse sobre coisas práticas. E ela ficou na minha cabeça o resto da noite. Nos dias seguintes, começamos a trocar mais palavras. Frases curtas, mas que pesavam. E com o tempo, algo mudou. Os silêncios entre nós passaram a ser menos frios. Mais confortáveis. Como se não precisássemos preencher o vazio, porque ele já estava cheio de algo que não sabíamos nomear. Eu percebi que esperava por ele depois das atividades. Que contava os minutos até voltarmos à cela. Não porque gostava daquele lugar, mas porque ele estaria lá. Presente. Silencioso. E, ainda assim, dizendo mais do que qualquer um. Teve um dia em que um outro preso me empurrou no refeitório. Nada demais. Só uma provocação. Mas antes que eu pudesse reagir, Mateus se levantou. Sem dizer nada. Só o olhar dele bastou para o outro recuar. Mais tarde, quando voltamos à cela, eu perguntei. Por que você fez aquilo? Porque tem gente aqui que testa os limites, ele respondeu. E você ainda não aprendeu a parecer que não tem medo. Mas eu tenho. Eu sei. Ficamos em silêncio. E você? Tem medo de quê? Perguntei, sem pensar. Ele não respondeu de imediato. Depois disse. De perder o que nem sei se posso ter. Aquilo me desmontou. Porque era exatamente o que eu sentia, mas nunca consegui dizer. Comecei a observá-lo mais. Os gestos, o jeito como ele andava, como falava com os outros. Ele não tentava agradar. Mas também não criava conflitos. Ele era um equilíbrio estranho entre força e calma. E eu queria entender de onde aquilo vinha. Uma noite, estávamos sentados no chão da cela, jogando cartas improvisadas. Ríamos baixo, coisa rara ali dentro. Ele me olhou de repente. Sério. Você não é o que diz que é. E o que eu digo que sou? Alguém que quer ficar sozinho. Isso é mentira. Não consegui rebater. Porque era verdade. Eu dizia que queria distância, mas ansiava por conexão. E, de algum modo, ele via isso. Naquela mesma noite, acordei com o som da respiração dele. Estava inquieto. Suando. Um pesadelo. Eu quis acordá-lo, mas hesitei. Em vez disso, sentei na minha cama e fiquei observando. Quando ele despertou, ofegante, me viu ali. Tudo bem? Perguntei. Ele assentiu, ainda ofegante. Sonhos? Memórias? Ele corrigiu. Aqui dentro, elas são mais reais do que deveriam. Eu queria perguntar mais. Mas não precisava. Aquilo era suficiente. Um reconhecimento mútuo da dor que cada um carregava. A partir dali, a tensão entre nós cresceu. Mas não era ruim. Era daquelas que aceleram o coração e fazem a pele perceber coisas que o cérebro ainda tenta negar. Não houve confissão. Não houve aproximação física. Mas houve um momento. Estávamos no pátio, sentados sob um céu nublado. Ele virou para mim e disse. Às vezes, acho que você veio aqui por outro motivo. Como assim?
Como se estivesse fugindo, não da justiça, mas de você mesmo. Respirei fundo. A vontade de negar era grande. Mas não dava mais. Ele tinha razão. Talvez, admiti. Ele não sorriu. Nem reagiu. Só continuou olhando. E aquele olhar, ele mudava tudo. Mateus não era como os outros. Ele não falava alto. Não exibia força. Ele era força contida. E isso, de algum modo, me atraía. Não por desejo, no sentido carnal. Mas por identificação. Ele era o reflexo de algo que eu não entendia, mas precisava. Um dia, durante uma inspeção, fomos separados temporariamente. Por 2 dias, fiquei em outra ala. Não consegui dormir direito. Sentia falta. Não do espaço. Mas dele. Quando voltei, ele estava na cama, como se nada tivesse mudado. Mas ao me ver, disse apenas. Demorou. Era a primeira vez que ele demonstrava algo parecido com saudade. E aquilo foi suficiente para me fazer sorrir. Naquela noite, o silêncio entre nós era outro. Mais denso. Mais carregado. Você já pensou em? Sei lá, depois daqui? Ele me olhou. Depois daqui é uma ideia distante. Mas sim. E o que você vê? Um lugar onde ninguém precisa se esconder de si mesmo. Fiquei em silêncio. Porque aquela frase ficou batendo dentro do meu peito como tambor. Eu sabia que estava mudando. Que a presença dele estava mudando. E, ao mesmo tempo, me revelando. E aí, uma noite, tudo desabou. Houve um incidente no pátio. Um preso novo tentou provocar uma briga. Me empurrou. Gritou. Disse coisas que eu preferia não ouvir. Mateus se colocou na frente. Não agrediu. Mas encarou. Depois, no isolamento temporário, sentamos lado a lado. Ele não disse nada. Só me olhou. Você sabe que isso muda tudo, né? Ele disse. Já estava mudando, respondi. Eu só queria, ele parou. Queria o quê? Que não fosse aqui. Que fosse em outro lugar. Mas é aqui. Ele assentiu. Pela primeira vez, tocou meu ombro. Um toque leve, quase nada. Mas que fez tudo dentro de mim estremecer. Naquela noite, dormimos em silêncio. Mas dormimos próximos. Sem barreiras invisíveis. Sem medo. E eu entendi. O olhar dele tinha mudado tudo. Não porque me viu, mas porque me deixou ver a mim mesmo. Depois daquela noite, o silêncio entre nós ganhou outro significado. Não era mais ausência. Era presença densa. Era tudo o que não dizíamos, mas que se agarrava aos gestos. Só que naquela prisão, silêncio demais também chama atenção. Comecei a notar os olhares. Disfarçados, mas constantes. Homens que antes nem me notavam agora demoravam meio segundo a mais antes de desviar os olhos. No pátio, no refeitório, nos corredores. Não havia insultos, nem ameaças. Mas havia algo mais perigoso, a percepção. Mateus também percebia. Ele andava mais atento. O olhar varria os cantos com mais frequência. Seu corpo continuava tranquilo, mas os ombros estavam sempre em estado de alerta. Como se pressentisse o momento exato em que o silêncio deixaria de proteger. Foi durante uma manhã chuvosa que ele falou. Eles sabem. Eu não perguntei o quê. Já sabia. Sabem que algo em nós não cabe nas regras invisíveis daquele lugar. Sabem que a distância entre nós encolheu. Sabem, mesmo sem ver. E o que isso muda? Perguntei. Tudo, ele respondeu. Aqui dentro, perceber é quase tão perigoso quanto provar. Não discutimos mais. Mas a tensão ficou. Rafa foi quem primeiro se aproximou. Era um dos mais antigos ali. Não sorria. Não se envolvia. Mas era respeitado. E por isso, quando ele me chamou no corredor, parei. Posso falar contigo? Assenti. Fomos para um canto, longe dos outros. Ele não perdeu tempo. Aqui dentro, João, sentir é luxo. E luxo se paga caro. Fiquei em silêncio. Não tô dizendo que sei o que está acontecendo. Mas já vi antes. E não costuma acabar bem. Não tem nada acontecendo, falei, tentando manter firmeza. Ele suspirou. O problema é esse. Mesmo quando não tem, já tem. Só de olhar diferente, já começa a contagem. Contagem? De quem vai se afastar, de quem vai desconfiar, de quem vai testar teus limites para saber onde você quebra. As palavras dele grudaram na pele como frio úmido. Ele se afastou sem dizer mais nada. Voltei para a cela com o estômago revirado. Mateus estava lá, mexendo nas coisas dele. Me viu e entendeu. Não perguntei se ele sabia. Ele já sabia. Rafa falou com você? Assenti. Ele quer te proteger, disse Mateus. E você? Ele parou. Me olhou nos olhos. Eu tô tentando não sentir. Aquilo me desmontou. Porque era exatamente o que eu não conseguia mais fazer. Nos dias seguintes, o clima mudou. Não oficialmente. Mas os olhares ficaram mais diretos. Os espaços, mais estreitos. E nós, mais calados do que nunca. No refeitório, sentávamos separados. No pátio, nos cumprimentávamos com o olhar, apenas. Na cela, voltamos aos silêncios frios. Mas era tudo mentira. Fingimento. Cada gesto contido era um grito preso. Cada ausência, uma presença doída. Numa noite, enquanto fingíamos dormir, ouvi a respiração dele falhar. Um soluço curto. Quase imperceptível.
Eu queria virar, dizer algo, tocar. Mas não fiz. Fiquei imóvel, como se não ouvir fosse o mesmo que não saber. De manhã, ele me evitou. Durante o banho de sol, trocou palavras com outros presos que antes ignorava. Estava criando distância. Eu também tentei. Falei com Rafa. Forcei uma conversa com dois caras da ala leste. Ri de uma piada ruim. Vestia máscara. Mas por dentro, era só ruído. A pior parte não era o julgamento dos outros. Era o auto-julgamento. A sensação de estar traindo a única coisa verdadeira que encontrei naquele lugar, nós dois. Uma tarde, durante a atividade no pátio, vi um dos presos se aproximar de Mateus. Falaram baixo. Riram. Era normal. Mas algo me queimou por dentro. Não ciúmes, medo. Medo de estar sendo substituído. Medo de ter interpretado tudo errado. Naquela noite, quando voltamos à cela, explodi. Você está tentando me apagar? Mateus me encarou, surpreso. O que você acha que está acontecendo aqui? Eu não sei mais. Você finge que não sente nada, mas eu vejo. Eu sinto. E agora está aí, sorrindo para todo mundo, menos para mim. Ele se levantou devagar. Não com raiva. Com dor. Você acha que é fácil? Acha que eu não acordo todo dia querendo dizer que não ligo? Que não me importo com o que vão pensar? Então por que não fala? Porque não mostra? Porque mostrar é pedir para ser destruído. Ficamos frente a frente. Dois homens tentando esconder as ruínas atrás dos olhos. E você? Ele perguntou. Acha que consegue continuar sentindo e sair daqui inteiro? Eu queria dizer sim. Queria dizer que valia a pena. Mas não consegui. Só baixei os olhos. Depois disso, passamos 3 dias sem trocar uma palavra. Dormíamos no mesmo espaço, respirávamos o mesmo ar, mas parecia que um muro tinha sido erguido entre nós. No quarto dia, Rafa me chamou de novo. Tá doendo, né? Assenti. Isso é prova de que você ainda sente. Mas cuidado. O sistema aqui é mestre em transformar dor em raiva. E raiva, aqui dentro, vira punição. O que eu faço? Decido que dói menos, fingir ou sentir. Voltei para a cela com a cabeça fervendo. Mateus estava deitado. Quando me viu entrar, virou para o outro lado. Sentei na minha cama. O silêncio era tão alto que parecia gritar. Eu não consigo fingir, falei. Ele não respondeu. Mas não precisou. Só o fato de ele não ter virado o rosto já dizia muito. Naquela noite, escrevi algo num pedaço de papel. Deixei na cama dele antes de sair para o pátio. Eu prefiro sentir e sangrar do que viver anestesiado. Mesmo que isso me custe tudo. Quando voltei, o papel não estava mais lá. Ele também não falou nada. Mas naquela noite, deitamos sem muros. Ainda sem toques. Mas com um silêncio que finalmente dizia a verdade. No dia seguinte, um dos presos que mais observava se aproximou de mim no refeitório. Você é corajoso, disse. Oh burro. Ainda não decidi. Talvez os dois, respondi. Ele sorriu de lado e foi embora. Na cela, Mateus me olhou como quem vê alguém de verdade. A prova ainda não acabou. Eu sei. Mas você está passando. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. A noite tinha caído sem aviso. O pátio estava quase vazio. Os que andavam por ali só fingiam relaxar. Na verdade, todos estavam atentos. Sempre. Até quando fingiam não estar. Eu caminhava em círculos, tentando manter a mente ocupada. Não dava certo. Desde a última conversa com Mateus, tudo parecia mais lento. Mais pesado. A cela, o pátio, o tempo. Eu pensava demais. Sentia demais. E isso me enfraquecia. Ele apareceu sem fazer barulho. Ficou ao meu lado, caminhando no mesmo ritmo. Não disse nada por alguns minutos. Apenas a presença dele já mudava tudo ao redor. Quando finalmente falou, a frase foi como lâmina. Você não tem medo das pessoas. Virei o rosto, confuso. Tem medo de si mesmo. Engoli seco. Não consegui responder. Porque era verdade. E ser visto desse jeito, doía. Medo de sentir, de admitir, de olhar para dentro e não reconhecer o que está lá. Continuei andando. Mas o chão parecia mais instável. Eu te entendo, ele disse. Parou de andar. Eu parei também. E isso não é uma confissão. É só algo que precisa ser dito. Ficamos ali, em silêncio. Não havia gestos. Nenhum toque. Mas estávamos mais próximos do que nunca. Ele sentou no banco de concreto encostado no muro. Sentei ao lado. Não colado. Mas perto o suficiente para sentir o calor dele no ar frio da noite. O tempo passou sem que disséssemos nada. Os sons ao redor, passos, conversas abafadas, o estalar das grades, viraram fundo musical de um momento que parecia não precisar de palavras. Quando você chegou, eu achei que fosse só mais um, ele disse, depois de um tempo. Mais um tentando sobreviver, fingindo que não sente nada. Eu tentei, respondi. Mas você sente tudo. E tenta esconder. Isso te queima por dentro. Você também. Ele assentiu. Mas não olhou para mim. Eu só aprendi a disfarçar melhor. Até você aparecer. As palavras ficaram pairando entre nós. Não havia romantização. Nem promessas. Era só a verdade nua. Crua. Inconveniente. Mateus respirou fundo.
Passou as mãos nas pernas, como se descarregasse tensão. Aqui dentro, qualquer fraqueza é aproveitada. Qualquer gesto vira arma contra você. Mas o que a gente sente, isso não dá para controlar. Fiquei olhando para o chão. Você já teve alguém? Perguntei. Já. Mas nunca do jeito certo. Sempre escondido. Sempre negando. E sempre terminava do mesmo jeito, com mais culpa do que antes. Ficamos em silêncio de novo. E você? Ele perguntou. Demorei. Nunca deixei chegar tão longe. Sempre parei antes de virar real. E agora? Agora eu nem sei o que está acontecendo. Ele virou o rosto na minha direção. Está acontecendo. Meus olhos se encontraram com os dele. E o mundo pareceu desacelerar. Não havia planos. Nem certeza. Mas havia algo ali. Vivo. Incomodo. Incontrolável. A gente vai pagar por isso, falei. Talvez. Mas já estamos pagando de qualquer jeito. Ficamos ali por mais de 1 hora. Sem nos mexer. Sem fazer cena. Apenas 2 homens que, contra tudo, estavam tentando existir de forma verdadeira num lugar onde a mentira era regra. Depois voltamos para a cela. Sem conversa. Mas o silêncio dessa vez era outro. Carregado. Denso. Nos dias seguintes, nada mudou por fora. Continuávamos distantes no refeitório. Evitávamos proximidade excessiva diante dos outros. Mas na cela, a energia era outra. O espaço entre as camas parecia menor. Os olhares, mais demorados. As palavras, mais medidas. Uma noite, enquanto a luz fraca piscava, eu disse. Se eu for descoberto, me tiram daqui. Eu sei. E você? Eles não ousariam. Por medo? Por respeito? Ou por não saberem exatamente o que eu sou capaz de fazer? Assenti. E se eu for, o que acontece com você? Ele demorou, mas respondeu. Ou volto a me calar. As palavras dele me atravessaram. Porque eu entendia o peso de cada uma. Ele havia-se permitido sentir de novo. E sabia que isso tinha prazo. Um dia, estávamos no pátio. O sol batia fraco. 2 presos nos observavam de longe. Comentaram algo entre si e riram. Mateus percebeu. Mas não reagiu. Apenas segurou o meu braço, de leve. Fica tranquilo. Eles sabem? Eles acham que sabem. E isso basta? Aqui dentro, basta parecer. E a gente? Ele olhou para mim. A gente continua. Enquanto der. E depois? Depois, a gente inventa um jeito de não quebrar. À noite, alguém riscou algo na porta da cela. 3 letras. Uma provocação. Mateus apagou com a própria mão, sem dizer nada. Eles estão avisando, eu disse. Ou tentando nos provocar. Mas a gente não responde a esse tipo de coisa. Não? Não com ódio. Não com medo. Então com o quê? Com silêncio. O silêncio certo. O que mostra que eles não têm controle. Naquela madrugada, acordei com uma sensação estranha. Fiquei sentado na cama. Mateus também estava acordado. Eu sonhei que você tinha ido embora. Ainda estou aqui. Por quanto tempo? Até quando você não desistir. Deitei de novo. Mas virei para o lado dele. Nossos olhares se encontraram no escuro. Eu não vou desistir. Nem eu. E aquilo bastou. Na manhã seguinte, Rafa me olhou de longe. Acenou com a cabeça. Como quem avisa, mas também respeita. Ele sabia. Mas não disse nada. E isso, ali, era quase uma bênção. Durante a ronda, um dos guardas nos olhou por tempo demais. Mateus percebeu. Me puxou discretamente para um canto. Eles estão tentando entender. E se entenderem? A gente finge que não tem nada. Porque, no fundo, eles também têm medo do que não conseguem controlar. Fiquei quieto. Você ainda tem medo de si mesmo? Ele perguntou. Pensei. Menos do que antes. Ele sorriu. Isso é mais do que eu esperava. Naquela noite, sentamos lado a lado na cela. O silêncio era nosso aliado. Não precisávamos nomear. Nem tocar. Estar ali, juntos, era o bastante. E talvez, naquele lugar onde tudo era controle, regras e força bruta, a nossa forma de resistir fosse essa, não mentir para si mesmo. Mesmo que ninguém mais soubesse. Mesmo que isso custasse caro. Porque algumas verdades, quando ditas em silêncio, valem mais do que qualquer liberdade comprada com medo. Começou com o barulho do portão. Um som que se ouvia todos os dias, mas que naquela manhã teve outro peso. Algo estava para mudar. Todos sentiram. Os passos foram mais rápidos no corredor. As vozes, mais secas. E os olhares, mais afiados. Mateus não disse nada. Só me olhou quando acordei. 1 segundo ou mais. Depois voltou ao silêncio. Mas era aquele tipo de silêncio que prepara para alguma coisa. Na inspeção, percebi. Alguém tinha falado. Não sabíamos quem. Nem se era real. Mas os guardas estavam atentos demais. Como se esperassem que um de nós cometesse um erro. E qualquer passo em falso, naquela altura, podia virar sentença. No pátio, o ar pesava. Alguns presos se afastaram discretamente. Outros apenas nos ignoraram. Mas o recado estava dado. Ninguém mais fingia não perceber o que existia entre nós. Fomos chamados individualmente para entrevistas de rotina. Nada de mais. Mas sabíamos que havia mais por trás.
Quando entrei na sala, o agente me olhou por um tempo antes de falar. Você tem-se relacionado com alguém aqui? Tenho relações cordiais com vários presos, respondi. Não foi isso que eu perguntei. Fiquei em silêncio. Sabe que qualquer envolvimento pode ser considerado infração, certo? Assenti. Então vou perguntar de novo. Você tem algo com o preso Mateus Moreira? Olhei para ele. Sabia que aquela era a hora. A bifurcação entre seguir jogando ou simplesmente parar. Respirei fundo. Não tenho nada que desrespeite as regras. Mas também não finjo ser quem não sou. O agente fechou a pasta devagar. Cuidado, João. A honestidade é bonita, mas aqui dentro ela cobra caro. Fui liberado sem sanção. Ainda. Mas entendi, os olhos estavam em mim. Voltei para a cela com o corpo rígido. Mateus chegou logo depois. Não falou nada. Apenas sentou. E pela primeira vez em dias, falou sem olhar para mim. Foi você que escolheu isso? Demorei. Foi. Então agora aguenta. Assenti. E naquele momento, algo em mim se quebrou. Não de dor. De alívio. Na noite seguinte, sentei sozinho no pátio. Vários olhares sobre mim. Mas não me importei. Pela primeira vez, não baixei os olhos. Não fingi que estava apenas existindo. Estava presente. Inteiro. Do jeito que sou. Rafa passou por mim. Parou por um segundo. Você escolheu sentir, disse. Então viva isso. Sem esconderijo. É o que estou fazendo. Ele assentiu. E continuou. Mateus não apareceu naquela noite. Nem na seguinte. Na terceira, ele estava na ala oposta. Transferido temporariamente, disseram. Estratégia da direção? Talvez. Ou só o sistema tentando afastar o que não consegue controlar. O que ninguém sabia é que, mesmo separados, continuávamos inteiros. Escrevi uma frase num pedaço de papel e pedi para o guarda da ronda entregar. Eu não espero mais esconderijo. Espero você. Seja onde for. Não obtive resposta. Mas no dia seguinte, durante o banho de sol, ele passou por mim sem parar. Só disse. Oli. E isso bastou. Na semana seguinte, uma nova movimentação. Troca de celas. Estratégia para dispersar alianças. Me colocaram numa cela isolada. Sozinho. Era uma tentativa de esvaziar. De calar. Mas não funcionou. Ali, no silêncio absoluto, percebi que não precisava de aprovação. Nem de permissão. Eu só precisava viver como sou. Com medo, sim. Com dor, às vezes. Mas com verdade. Naquela cela, comecei a escrever. Palavras soltas. Frases sobre o que sentia, sobre o que aprendi, sobre quem me tornei. Não para publicar. Nem para ninguém ler. Só para não esquecer. Escrevi que amar não é fraqueza. Que sentir não é falha. Que esconder-se não é solução. Que o silêncio, às vezes, é grito. E que minha escolha, ainda que solitária, era minha. Depois de uma semana, voltei ao convívio normal. Não sabia se veria Mateus. Não perguntei. Mas, no fundo, sabia que algo ainda nos conectava. E então, numa tarde qualquer, voltando da biblioteca, vi. Ele. Do outro lado do corredor. Encostado na parede. Olhos baixos. Quando me viu, levantou o olhar. Não sorriu. Mas também não desviou. A gente não falou nada. Só se olhou. E naquele segundo, tudo ficou claro. Eu não precisava mais me justificar. Nem explicar. Nem esperar aceitação. Eu apenas existia. E ele via isso. E isso era suficiente.